Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja reinando no teu coração. Estamos aqui para mais uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma palavra revelada para o teu coração, porque nós cremos que Deus vai falar com você através dessa palavra. Então, se você tem a sua Bíblia aí, você abre a sua Bíblia, nós vamos dar um mergulho dentro de uma carta do apóstolo Paulo aos Romanos, um capítulo dessa carta aos Romanos, que é o capítulo 8. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração, ao meu coração, aos nossos corações, através dessa carta, que é enriquecedora. Eu particularmente digo que é uma carta que mudou a minha história. Essa carta de Romanos, do capítulo 8 de Romanos, mudou a minha vida, porque tem segredos nessa carta aqui que, se você ler não prestando atenção, você não vai conseguir absorver tudo que essa carta tem. Mas se você aprofundar nesse capítulo 8, principalmente nesse capítulo 8 de Romanos, você vai ser enriquecido de conhecimento, de sabedoria, vai encher seu coração de fé. Quero começar do versículo 18. O apóstolo Paulo escreve assim: para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha o que o apóstolo está dizendo. Ele disse: olha, para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, o apóstolo está falando aqui de uma glória que vai ser revelada, porque tudo que Deus quer é revelar a sua glória em nós e também através de nós. E o apóstolo está dizendo aqui, para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente, ou seja, está falando de todas as aflições desse tempo. Nós poderíamos falar das aflições desses últimos tempos. Quantas aflições, quantas inseguranças, quantos medos, quantas ameaças de enfermidade, ameaça na economia, ameaça em todas as áreas. Você que passou por tudo isso e tem passado, analisa bem o que o apóstolo está dizendo aqui. Para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Porque tem dois tipos de aflições. Tem a aflição que você passa, ela, por causa do Evangelho e dentro do Evangelho. Mas tem a aflição que você passa também por causa dos seus pecados, por causa da sua vida que não está entregue completamente ao Senhor, das suas prioridades, talvez as suas prioridades não tenham sido o Senhor Jesus Cristo. Então você passa aflições. Não é dessa aflição que o apóstolo Paulo está falando. Não é da aflição que você passa porque você passou distante de Deus. Não. Ele está dizendo para você que está firme com o Senhor, está orando, está praticando, está indo à igreja, está congregando, está cumprindo a sua obra de bom cristão. É para esse tipo de pessoa que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo, olha, para mim, eu tenho por certo que as aflições que vocês estão passando não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, dentro das aflições, sendo um bom cristão, e você está passando por aflições, vai ser revelada uma boa obra através de você. E ele diz mais assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando aqui com aqueles nascidos de novo, com aqueles que já são filhos de Deus. Está dizendo, olha pessoal, se vocês estão passando por algumas tribulações, aflições, angústia, e você tem feito tudo certo, não desanima, porque às vezes a gente diz assim, sabe, amados? A gente diz assim, poxa, eu estou fazendo tudo certo. Parece que quando eu fazia tudo errado, tudo dava mais certo. Agora que eu estou querendo ser uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa de oração, e eu estou passando por aflições, parece que piorou a minha vida. É com você que eu estou falando. Não é que piorou a sua vida. É que agora você é combatido porque você começou os primeiros passos dentro de um caminho de vida com o Senhor. Eu quero que você entenda que se você está passando por aflições, fazendo as coisas certas, Deus tem uma palavra para você dizendo, fique em paz, fica tranquilo, porque vai se manifestar em você uma glória, a glória de filho, a glória de herdeiro,
a glória de co-herdeiro com Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, ou seja, toda a tribulação que você passou, que você tem passado, fazendo as coisas certas, orando, louvando, fazendo as obras de um bom cristão. Olha, o apóstolo Paulo escreve aqui que é para que manifeste em você a glória de Deus. Por isso que ele diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos. O filho é aquele que resiste o fogo, ele passa pela prova, ele não desiste. A maior parte das pessoas que não são filhos, quando eles passam pela primeira provação, o primeiro fogo, eles desistem. Eu não quero mais saber, eu não quero mais ir na igreja, eu não quero mais congregar, eu não quero mais ser leal. Parece que quando eu comecei a ser leal a Deus, ser fiel a Deus, tudo está dando errado, tudo está dando para trás. Olha, aqueles que dão para trás, aqueles que pensam assim, não é natureza de filho. Filho é a natureza daquele que passa pelas provações, confiando, acreditando, sem jamais esmorecer. Em 1 Tiago, capítulo 1, ele disse, olha, tende por motivo de grande gozo ao passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, para que sejam maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé e não duvide. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Essas são as palavras do apóstolo Tiago, confirmando com as palavras do apóstolo Paulo, que diz, para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Então, quando você passa por provações, você vai ser aprovado, porque não tem prova sem aprovação. Toda prova que é dada da vida num todo, ou você aprova ou você reprova. Então, eu quero dizer para você que talvez estava desanimado, que esse ano de 2021 não foi legal para você. Houve grandes perdas, mas não foi bom. E você está firmado com o Senhor. Eu quero dizer para você, não desanime, porque você vai ser revelado como filho. Porque a ardente expectativa da criação, aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que são criatura ainda, que não nasceram de novo, eles estão esperando você se revelar como filho. Filho passa por toda a provação, filho não desiste. Você vê, Jesus foi um exemplo de filho, lá no Getsêmani, com tanta dor e tanta agonia, mas Jesus não desistiu. Ele disse, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Essa era a natureza de Jesus, essas são a natureza nossa, porque você está gerando um testemunho, amado. As aflições que você está passando, você está gerando um testemunho. Quando você vê um homem abençoado, Deus abençoando ele de todos os lados, que ele é leal, que ele é fiel, você pode saber de uma coisa. Ele passou por várias provações. Quando ele tem algo sólido na vida dele, ele passou por várias provações. Então não vê ninguém aprovado sem passar por uma prova antes. A prova, qual que é a prova? A prova da perseverança, a prova da renúncia, a prova da entrega, a prova do servir com o coração pronto. E talvez você foi essa pessoa em 2021 e agora está findando o ano e você diz, puxa vida, não vi nada acontecer. Calma, tenha calma. Deus está contigo e não vai te desamparar, não. Você só está sendo forjado, uma grande ferramenta é forjada no fogo muito alto, para que ela seja uma ferramenta eficaz. Você é uma ferramenta forjada no fogo, então tende por motivo de grande gozo ao passar por essa provação. Não tenha medo e não desanime de maneira nenhuma. Pelo contrário, avança cada dia mais, porque a ardente expectativa da criação vai ver você se manifestar como filha de Deus, como filho de Deus. Olha o que ele diz mais. Pois a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a vaidade? Adão no jardim do Éden sujeitou a vaidade.
e aceitou, queria conhecer o mal. Ele já conhecia o bem, mas ele queria conhecer o mal também. E quando ele comeu daquele fruto, era o mal que ele estava conhecendo. Então era uma liberdade que ele tinha até para fazer o mal. E quando Adão pecou, toda a raça humana pecou com Adão. Mas quando Jesus Cristo veio naquela cruz, derramou seu sangue para lavar os nossos pecados, e nós aceitamos Jesus como Senhor, nós passamos da morte para a vida e agora nós temos a natureza de filho, somos herdeiros de Deus. E esses filhos passam por provações. Você vai dizer para mim que o seu pai não provou você? Você vai dizer para mim que a sua mãe não provou você? Você vai dizer para mim que a faculdade não provou você, que os estudos não provaram você, que a sua carteira de motorista não foi um teste de aprovação para você e você passou? Quantos testes você já fez na vida e você passou por todos eles? Às vezes 2021 foi um 2021 de testes para você. Mas em todos os testes que você passou firmado com o Senhor. Você passou em oração, em tempo com Deus, você não desistiu. Vinha a hora que dava desânimo, você falava, vou jogar tudo para o alto, mas daqui a pouco você sentiu o Espírito Santo fortalecendo você e disse, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, é isso que Jesus disse, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. É nesse bom ânimo que eu quero dizer para você. Se você foi leal e fiel até aqui, não desista. Não desista, não deixe o bem pelo mal em hipótese nenhuma, porque a ardente expectativa da criação está aguardando você se revelar como um filho valente, um filho guerreiro, porque é assim que você vai produzir frutos e os teus frutos vão ser tão permanentes que você não vai cair. Os teus frutos serão arraigados. Eu costumo dizer sempre que os cristãos são mais ou menos igual os pés de coco. Você já imaginou que um pé de coco é a única árvore que produz fruto na beira do mar? Você não vê um pé de manga na beira da praia. Você não vê um pé de jaca na beira da praia. Você não vê árvore nenhuma na beira da praia, a não ser os coqueiros. Só que um pé de coco, ele cresce na areia, ele lança suas raízes tão profunda até achar terra sólida, até achar firmamento ali, e depois ele começa a crescer para cima. E eu quero que você observe o tamanho dos cachos de coco. Você pode arrancar facilmente qualquer árvore, mas se você for arrancar um pé de coco, você vai ver raízes estendidas por todas as áreas. Aquilo faz um tecido de raízes, porque ele se preocupa muito em aprofundar na terra. Assim é você. Se você quer dar frutos grandes, então não se preocupa para cima, se preocupa em arraigar, passar bem pelas provas da tua vida, todas elas. Eu sei que você foi provado, você é provado como marido, você é provado como esposa, você é provado como filho, você é provado como pai, você é provado como amigo, você foi provado, está sendo forjado o tempo todo, mas eu quero que você entenda que esse forjar, esse fogo que você passa não é para destruir você, é para que você deixe de ser ferro e passe a ser aço, aquele que afia o próprio ferro. Você tem a opção de ser, quanto maior o fogo que você passa, maior é a ferramenta que você vai ser na mão do seu Deus. Então, tende por motivo de grande gozo ao passardes pelas provações, ao passardes pelas dificuldades. É isso que o apóstolo Paulo nos fala, é isso que o apóstolo Tiago também nos fala, é isso que Jesus disse para nós também, que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós vamos vencer o mundo também. As aflições do mundo, as concupiscências do mundo, a cobiça do mundo, nós vamos vencer ela pela fé. Então, você é o nosso convidado para andar nesse lugar, não só agora, na reta final de 2021, mas para você andar também em 2022 nessa mesma pegada, sabe? Essa pegada violenta, porque assim como o pé de coco, que ele cresce e dá vários cachos de coco, e o vento balança, você pode observar que na praia
o vento bate dia e noite está ventando. E aquele pé de coco, às vezes, as folhas dele ficam tudo numa direção só. Os cachos todos puxam, mas nenhum peso pode destruir aquele pé de coco, porque ele está firmado, ele está arraigado. Ele foi uma árvore que se preocupou em crescer para baixo. Então, cresça na humildade, cresça na submissão, cresça no doar-se, cresça no entregar-se a um Deus Todo-Poderoso, cada dia mais. Isso é crescer. Quando você está orando, quando você está jejuando, quando você está lendo a Bíblia, quando você está indo na igreja, quando você está contribuindo com o seu dízimo, com a sua oferta, quando você está sendo generoso, você não está vendo nada nesse momento. Você está praticando sem ver nada. Filho, não perca o ânimo, você está crescendo, porque os teus cachos, os teus frutos serão tão grandiosos que poderá sustentar muitas pessoas. Olha o tamanho de um cacho de coco. Já pensou se ele fosse como um pé de mamão na praia? Um pé de mamão qualquer vento derruba, um pé de manga o vento derruba, mas um pé de coco não derruba. Então, que essa palavra ajude você a entender que você só está no momento de aprofundar raízes para dentro. Porque se der qualquer coisa errada na tua vida, se der um vento, um vendaval, uma tempestade, vier um tsunami sobre a tua vida, isso não vai te derrubar. Porque você é arraigado para baixo, você se preocupou em crescer. Então, esse ano de 2021, quantas vezes você pensou em desistir e não desistiu? Porque o teu Deus enviou o Espírito dele para ajudar você nas suas fraquezas, para não deixar você esmorecer sobre a tua vida como um todo. Então, isso está arraigando você. Então, quando surgiu 2022, você fala, pode vir 2022. Que aqui tem uma árvore fundamentada e foi lançado os alicerces em terra firme, em terra que não se abala. Assim vai ser você. Por isso o apóstolo Paulo está nos exortando aqui, olha, pois a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Adão sujeitou a vaidade e caiu no jardim do Éden e gerou pessoas caídas também, mas Jesus Cristo veio e entrou no lugar do homem caído, Adão, do primeiro Adão, e se fez o segundo Adão agora, espírito vivificante, que vivificou você em Cristo agora. Agora você não cai mais, você é filho. Então tem de bom ânimo, esforça-te. Deus sempre vai falar para você na palavra dele, tem de bom ânimo. Olha o que diz mais aqui. Verso 22 diz assim, sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dor de parto até agora. Você que é mãe, que está aí me vendo agora, me ouvindo, e sabe o quanto que é dolorido uma dor de parto. Sabe o quanto que é difícil uma dor de parto. A criação sem Deus está gemendo como se estivesse com dor de parto. O que é criação? A natureza está gemendo. Tudo está gemendo nessa terra. Você pode ver um gemido nessa terra. Porque a natureza, a criação, está gemendo como se estivesse com dor de parto. Por que está gemendo? Esperando o momento de nascer de novo, esperando o momento da misericórdia e da graça do Senhor. E aqui diz, sabemos que a criação geme como se estivesse com dores de parto. Não só ela, mas nós mesmos que temos a premissa do Espírito também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Qual que é o gemido nosso? Sabendo que Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vem buscar o seu povo, ele prometeu que viria. A Bíblia diz a respeito da volta do Senhor. Então, todos aqueles que confiam em Jesus Cristo estão gemendo também, como gemendo? Aguardando o momento que o Senhor descerá nos ares com voz de arcanjo, ao som de trombeta, e vai levar o povo dele, a igreja dele, para a eternidade, para morar com ele. Não somos desse planeta. Não viemos para ficar nesse planeta. Esse planeta é uma passagem. Então, quanto mais nós aguentarmos a provação, mais nós vamos viver bem nessa terra, aguardando a vinda do Senhor Jesus para buscar o seu povo, para levar, para que a gente possa verdadeiramente ver o cumprimento dessa profecia, como todas as profecias desse livro se cumpriu. Está restando agora essa profecia da volta do Senhor Jesus,
Para isso, nós devemos estar fundamentados, arraigados em amor, vivendo o evangelho da graça, vivendo um tempo novo, não só vivendo sobre aquilo que os seus braços é capaz de fazer, porque nós vimos que não é capaz de fazer. Olha a tribulação que nós temos passado, esses 2 últimos anos, com insegurança, com pandemia, quantos entes queridos foram embora, quantas pessoas foram embora dessa terra por meio dessa pandemia. Olha o vento que sacudiu o planeta inteiro. E a Bíblia diz que quando haver peste, haver fome, haver rumores de guerra, então está próxima a vinda do Senhor. Então, fique arraigado, fundamentado, aguenta o fogo do forjar essa ferramenta tão poderosa e tão valiosa que é você e sou eu. Então, aguente fogo. Eu tenho certeza que Deus tem para nós o melhor. Olha o que mais que ele diz aqui, ó. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dor de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos a premissa do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos. A esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que já tem? Ou seja, quando você está aguardando, você está firmado, o fogo está batendo, o desespero bate, mas você não aparta de Deus. Você não aparta da tua congregação, não aparta da tua igreja. Você não deixa a comunhão com a tua igreja, com o teu pastor, com o teu líder ou com a tua pastora, e você está sempre permanecendo, e você está leal, está fiel, está permanecendo, e o fogo está esquentando. Saiba de uma coisa, esse fogo está te forjando. É as suas raízes aprofundando para suportar qualquer tipo de vendaval, qualquer tipo de tempestade. Você não vai ser abalado quando vier a tempestade. Olha o que ele diz mais. Olha o verso 25. Mas a esperança que não vemos, com perseverança o aguardamos. Mas a esperança que nós não vemos, nós estamos esperando na salvação, na vida eterna. Nós não estamos esperando o pior, nós estamos esperando cada dia que passa o melhor de Deus para nossas vidas. O melhor de Deus para você não é para que você se gloria naquilo que Deus fez em termos de milagre, não. Naquilo que você sabe que é a mão de Deus estendendo sobre a tua vida em milagres, na expectativa da sua nova natureza para ver a volta do Senhor Jesus. Então, se esperamos assim, nessa fé e nessa esperança, seremos justificados. Olha o verso 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas. Eu quero finalizar nesse versículo. Romanos 8, 26. Da mesma maneira que você está cavando na rocha, que você está procurando ser um testemunho, da mesma maneira que você está ajudando a criação conhecer Deus, da mesma maneira que você estende os seus braços, estende as suas mãos para amparar o cansado, o sobrecarregado, o oprimido, da mesma maneira que você está disposto a fundamentar suas raízes, a ser forjado no fogo, da mesma maneira também o Espírito Santo vai ajudar nas suas fraquezas. Toda a fraqueza que você tiver, o Espírito Santo vai te ajudar nela, porque ele está vendo a sua força, ele está vendo a sua dedicação, ele está vendo o seu zelo para permanecer de pé, para permanecer edificando sobre essa rocha que é Cristo. Então, meu irmão, você tem um ajudador, você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que vai te ajudar em toda a verdade. Amém? Você crê nisso? Vamos fazer uma oração junto? Eu tenho certeza que a partir de agora, que você está entrando nesse lugar aí, você que já fala em línguas, fala em línguas. Quando você está orando em línguas, você não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo está ajudando você nas suas fraquezas. Então, ore em línguas, ore em português também. Ore, adore, louva e passe o seu tempo o máximo possível arraigando, porque os frutos que você vai dar em 2022 precisa estar bem arraigado para não cair. Eu tenho certeza que quando chegar todos os frutos que você semeou em 2021, chegar em 2022, tem que estar arraigado. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar pela vida do teu filho, tua filha, que está do outro lado da tela, que o seu poder, a sua glória, a sua graça toque a vida desta irmã, Senhor, que sofreu tanto nesse ano de 2021.
desse irmão que sofreu tanto nesse ano, dessa família que foi tão sofrida nesse ano, que o Senhor possa ver os frutos que eles plantaram nesse ano, eles não desistiram, perseveraram, e agora, Senhor, que o teu poder e a tua glória flui sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas, que eles sejam alcançados poderosamente, e que eles ainda, antes de terminar este ano, eles possam contemplar milagres extraordinários na vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.